Dani! Estamos nós aqui. Boa noite. Olá, Fabi! Seja bem-vinda! Avisa o povo aí, Fabi. Deixa eu aceitar aqui a Dani. Visualizar. A pessoa aqui tá aprendendo, gente. Obrigada, Fabi. Dani, tá comigo? Dani tá entrando. Ah, chegou! Seja muito bem-vinda! Ó, nós aqui. Seja muito bem-vinda. Estamos nós aqui. Estamos nós aí com mais esse início de um desafio, né? Um tema hoje abrindo aqui uma temporada de lives. Convidei a Daniele Galvão, uma amiga querida, e ela de pronto, ela aceitou, né, esse convite. Eu quero agradecer, Dani, pela sua confiança, tá? Quero pedir a vocês, meu tio que está entrando, Cláudia, obrigada aí pela participação. Estou tentando ver aqui os nomes, gente. Minha mãe, Lidiane, Pedro, olha o Pedro entrando. Meu primo Wilson. Oi, Pedro. Quero pedir a vocês para vocês irem compartilhando com o grupo da família. Vai colocando aí, gente. Paula, obrigada. Um beijo, Pedro. Eu quero deixar claro para vocês que meu local aqui, enquanto estudante de psicologia, tá? Eu não sou formada ainda, estou em processo de construção. Cada dia eu vou lá e coloco um tijolinho para formar aí o meu castelo, né? Eu iniciei esse Instagram tem mais ou menos 2 meses, com a proposta de trocar conhecimento, agregar mais conhecimentos, dividir com vocês experiências, né? E eu, em conversa com a Dani, falei com ela que eu tinha esse desejo de fazer, né, Dani, essa live, e ela de pronto, ela aceitou, né? E vamos começar. Eu quero muita participação de vocês. Quero dizer que eu estou nervosa, confesso que estou nervosa, mas por ser a primeira, é como se fosse um filho que está nascendo, né? Então, é uma coisa que é uma coisa que vai acontecer mesmo, é um sentimento gostoso. E vamos aí. Eu quero bastante participação. Não fiquem constrangidos de acharem, não vou perguntar. Não, perguntem. Nós não somos as detentoras do saber. Se nós não soubermos, a gente vai pesquisar e depois a gente, né, esclarece. Mas eu acredito que com essa convidada aí, eu acredito que as dúvidas vão ser esclarecidas. Vai, Fabi, a live vai ficar salva. Pelo menos eu vou tentar, como eu disse. Primeiro filho, a gente não sabe lidar muito bem. Mas eu vou tentar. Entrou aqui a Patrícia Marinho. É a minha aluna? Patrícia Marinho? Patrícia, é você? Bota aí se é. Seja bem-vindo, Patrícia. Se pulou algum nome, gente, desculpa, mas é euforia aqui. Obrigada, Fabi. Amiga, tenta falar um pouquinho mais próximo do celular, porque teu som às vezes sai baixinho. Isso, Tá. Bota o microfone perto da boca. Tá, vou deixar assim então. Melhorou? Melhorou muito. Tá. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. Compartilha Patrícia aí. É minha aluna. Legal. Entrou. Eu acho que também é sua amiga. A Cris é também sua amiga. Amiga. Também. Seja bem-vinda. Então, vamos iniciar. Já te dei mais do que boas-vindas, né, Dani? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da vida da Dani, dos títulos aí que ela tem. E aí depois ela pode falar com mais propriedades aí, se eu esqueci de algum. Tá bom, Dani? Combinado? Tá me ouvindo? A Daniele, ela é diretora do Instituto Cognitivo. Eu tenho que ler, gente, porque é uma lista, tá? É bióloga, neurobióloga, Master Internacional em Neuropsicologia Clínica, neuropsicopedagoga, docente em pós-graduação
e graduanda do curso do 7º período de psicologia. Falei errado? Tudo Não, certo? tá certo. Tá Então, certo, tá bom. tá certinho. Então, Tá. Dani, durante essa semana, né, quando nós combinamos de fazer essa live sobre plasticidade, meu objetivo é sempre alcançar as pessoas que não têm tanto conhecimento técnico, né? Trocar essa experiência, sempre no lugar de estudante, trocar essa experiência e essas informações com as pessoas. Então, essa semana eu tenho sempre o hábito de vez em quando, estar lá interagindo nos stories com as pessoas, e eu coloquei uma caixinha de pergunta, perguntando às pessoas qual era a dúvida, se sabiam o que era plasticidade, enfim. E muitas pessoas, eu posso dizer que mais de 50% das pessoas nunca nem tinham ouvido falar, né, sobre plasticidade. Mais de 50% o quê? Sobre a plasticidade. Ouviu? Ah, tá. Ouvi, agora eu vi. Isso. E aí eu fui, coloquei uma caixinha e algumas pessoas eu consegui até responder. Agora eu verifiquei lá no direct que tinha perguntas, gente. Vocês me perdoam, eu não respondi, não foi por maldade. É a correria realmente. Mas agora com propriedade a Daniele vai falar um pouco melhor sobre isso, tá? E eu queria iniciar aí a pergunta, pedindo a você para você falar sobre o que é a plasticidade. E fique à vontade para você, se quiser complementar a sua apresentação, quero te deixar bem à vontade, tá bom? Ó, Felipe chegou aí agora. Grande Oi, Filipão. Felipe! Ateliê Fofura da Ju também, obrigada, tá? Sejam bem-vindos, quero bastante participação, gente. Vamos lá, Dani, Então, fica à gente, vontade. obrigada, Alba. Bom, a plasticidade cerebral, ela, na verdade, falando de uma forma bem clara e bem didática, ela é uma capacidade adaptativa que o nosso sistema nervoso tem. Então, partindo dessa adaptação, dessa capacidade adaptativa, a gente consegue modificar a organização da estrutura das nossas redes neurais, o funcionamento dessas redes neurais que vão sendo construídas ao longo do nosso desenvolvimento. Então, a partir do momento que a gente nasce, quer dizer, desde a barriga da mãe, a gente já começa a estabelecer as nossas primeiras bases neurais. Depois, quando a gente nasce, a gente começa a interagir com o meio, começa a interagir com o mundo aqui fora. Nós vamos construindo mais redes neurais e essa reorganização, né, esse rearranjo que é feito partindo dessas novas experiências que vão sendo incorporadas é que a gente chama de plasticidade cerebral, né? Então, é um recurso biológico adaptativo, mas também é um recurso que a gente pode falar depois, né? Até de dar conta de recompor algumas funções perdidas no caso de uma lesão, né? De uma pessoa que sofreu algum tipo de lesão, trauma, um acidente vascular encefálico, por exemplo, onde houve ali uma área comprometida e que automaticamente comprometeu uma determinada função do corpo. E aí é possível que, através da neuroplasticidade, essa função seja, vamos dizer assim, recomposta, né? É possível que essa função ela retorne, não com a mesma totalidade que tinha antes, né? Mas é possível que isso seja reabilitado. Tá me ouvindo, Dani? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá picotando um pouco. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha. Mas vamos lá, vamos seguindo. Lá no feed, não sei se você chegou a reparar, eu tenho colocado sempre informações sobre desenvolvimento, né? Agora eu coloquei sobre as fases, aí até a adolescência, mas antes disso eu iniciei falando sobre os neurônios, na parte que eu numa postagem que tem uma mamadeirinha, e eu coloquei lá falando sobre
a informação que nós temos com 300 bilhões de neurônios, não é isso, mais ou menos? E quando nós chegamos na fase adulta, 300. A pesquisa que eu fiz foi aproximadamente 300 bilhões. 300 bilhões. E quando nós chegamos na fase adulta... Nós nascemos ou nós temos? Que eu não entendi. Nascemos. Nós nascemos com 300 bilhões de neurônios, mais ou menos, né? Eu tive visitando alguns artigos, fazendo algumas pesquisas, e verifiquei isso. E quando nós chegamos nessa fase adulta, nós chegamos apenas com 20 bilhões. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse período, por que nós perdemos. Eu sei também que existe uma janela aí, uma janela do desenvolvimento que acontece até os 10 anos. Se você puder falar sobre isso também. Eu gostaria de deixar aberto para a galera perguntar aqui no chat também, interagir. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. Tá. Eu não sei se outras pessoas estão dividindo a rede com você, mas eu consegui compreender o que você falou, mas algumas coisas estão picotando. De repente, se você falar um pouco mais devagar nas próximas perguntas. Tá. Mas eu consegui compreender. Bom, vamos lá. 300 bilhões de neurônios é muita coisa, né? Nessas fontes que você pesquisou, eu não sei bem quais foram as fontes, mas 300 bilhões de neurônios é muita coisa, tá? Nós temos até um livro do professor Robert Lent chamado 100 bilhões de neurônios, mas hoje a neurociência ela já sabe que, na verdade, a gente não tem 100 bilhões de neurônios, né? Nós temos, em média, ali... 100 bilhões, Dani. Desculpa, eu falei errado. 100 bilhões de neurônios. Ah, tá. 100 bilhões de neurônios. Isso. Desculpa. Só que esse livro foi com base num estudo anterior, né, onde acreditava-se que a gente tivesse aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas, na verdade, a gente não tem 100 bilhões de neurônios. Aproximadamente ali, 86 bilhões de neurônios, tá? Então, essa história dos 100 bilhões meio que cai por terra. Tem até um artigo de uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Suzana Herculano, que ela trata justamente desse assunto, que ela fala, né, que não há 100 bilhões de neurônios, há 86 bilhões de neurônios aproximadamente. São 100 bilhões, eu me equivoquei. São 100 bilhões. Isso. E eu retirei do livro Desenvolvimento Humano. Eu me equivoquei aqui. Empolguei. Batalha, né? Isso. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Ok? E aí você falou como... Então, como acontece essa perda ao longo do tempo? Isso, tá. Como acontece essa perda. E eu sei que existe uma janela, né? Nessas leituras que eu fiz, sei que existe uma janela aí, até mais ou menos aí, se eu não me engano, até os 10 anos, né? Enfim, gostaria que você falasse sobre isso. Lá. Quando a criança nasce, né, ela está numa etapa do desenvolvimento que Piaget chama de período sensório-motor, que vai aproximadamente 0 a 6 anos de idade. O que representa o período sensório-motor? O período sensório-motor é a fase do desenvolvimento onde as janelas sensoriais estão abertas para que essa criança consiga compor todo o seu repertório sensorial. Então, quanto mais oferta de estímulo sensorial a gente submeter, expor essa criança, maior será o repertório dela. E qual é o objetivo de expor a criança a um repertório sensorial? A esse contato, né? O objetivo é construir percepção. Ou seja, a gente processa e faz a leitura do mundo através das nossas percepções, que é uma função cognitiva, né? A nossa primeira função cognitiva é a função da percepção, certo? A sensação ela já não é uma função cognitiva porque ela está presente em todos os animais, até as plantas possuem sensibilidade, né? Então, não só animais, mas dentro do grupo, né? Do grande grupo da vida, né? Dos seres vivos, nós temos outros animais que apresentam sensibilidade.
Porém, o processamento dessa sensação, né, e essa percepção é uma função cognitiva, nossa primeira função cognitiva. E aí, a partir do processamento dessas sensações, nós vamos aumentando também, construindo o nosso repertório de percepções. É como a gente lê o mundo, é como a gente percebe as pessoas, né? Então, à medida que a gente vai se relacionando, isso vai sendo ampliado, tá? Então, o que a gente chama de janela da oportunidade? Nesse período, essa criança está com as janelas sensoriais muito mais abertas do que em outro período, certo? E aí, depois do período sensório-motor, a criança vai para o período pré-operatório, depois ela vai para o período operatório concreto, depois ela vai para a etapa das operações formais, né? Então, em cada etapa do desenvolvimento, nós estamos mais abertos para adquirir determinadas habilidades. Então, isso que representam as janelas de oportunidade. O que não quer dizer que, se a criança não for tão estimulada naquele período, ela não possa construir posteriormente esse repertório. Só que é claro que vai ser mais difícil, vai demandar um estímulo muito maior, uma persistência muito maior. Por quê? Porque ela já está numa outra etapa do desenvolvimento. Entendeu? Uhum. E à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, é óbvio que a gente vai tendo perdas neuronais. Porém, as pessoas colocam a coisa como se assim, olha, você vai sofrendo um processo de degeneração, né? E pronto, e você vai perdendo. Mas não é assim também que funciona. À medida que a gente perde neurônios, a gente também recupera neurônios através da plasticidade. Qual é o grande desafio? Qual é o grande barato daí? É você sempre estar desafiando o cérebro. O segredo do nascimento de novos sempre neurônios... está, desculpa, picotou. Sempre está? Picotou, é sempre desculpa. estar desafiando o cérebro. Esse é o Sempre segredo. estar desafiando o cérebro. Certo? Isso. Então, perdas Tá picotando. neuronais... Tá picotando muito? Não é aí, não? Não, Alba? mas tá dando para Alguém entender. comenta- Tem como alguém comenta aí, por comentar, favor, se tá gente? Se picotando tá a picotando? Bom, então deve ser só aqui mesmo, Dani. Então, assim, não é que a Quando gente eu não vai entender, perder quando eu não neurônios. entender, eu te falo, tá? Quando Tá. eu não entender, eu te falo. Ok. Então, não é que a gente vá perder neurônios ao longo da vida e pronto. Certo? Através do estímulo e dos desafios que a gente oportuniza para o nosso cérebro, a gente também vai tendo o nascimento de novos neurônios. A vida toda a gente produz neurônios. Certo? Então, não é bem assim, essa perda. Vai perdendo. Sim. Não. É claro que uma pessoa que não desafia o cérebro, né, tem uma vida muito sedentária, não pratica esporte, não lê, não busca estudar, né? É claro que essas pessoas, elas vão acabar perdendo neurônios e elas vão ficando comprometidas, porque, por um outro lado, elas também não estimulam essa função cerebral. Uhum. Entende? Sim. Agora, a pessoa que está sempre se movimentando intelectualmente, ela vai perder, porque é normal do nosso desenvolvimento, né? A gente entra num processo de envelhecimento mesmo, tá? Mas à medida que vai se perdendo, vai se nascendo outros. Sim, sim. Ok? Sim, perfeito. Eu estou vendo aqui, Dani, algumas pessoas que estão entrando. Picolé Menino é minha prima, Sinara. Um beijo, Sinara. Obrigada. Eu imagino que esteja todo mundo aí olhando. Com forças aí, energias positivas aí, torcendo pela gente aqui. Professor Rodrigo, Dani, também está nos dando essa honra. Adriana. Professor Rodrigo, pode fazer pergunta aí, ver se as suas alunas aí aprenderam direitinho. Dani também estudou com ele, né, Dani?
Só tá de olho. Ele só tá de olho. Ele tá vendo assim, eu quero saber se elas aprenderam direitinho essa aula. E eu revendo a matéria e eu lembrando das aulas dele, sabe? Eu tava revendo e aí é tão interessante que a gente vai fazendo uma busca, né? E vai lembrando. Aí, muito Rodrigo, gostoso. sua homenagem. Obrigada, professor. Obrigada. Pode fazer perguntas. Dani, eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou deixar aberto. Eu acredito até que você já tenha respondido, mas eu gostei muito de uma fala aqui do Piaget, que eu retirei até de um artigo. Tá me ouvindo bem, Dani? Tô. Tá me ouvindo? Tô. Tá. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, depois eu vou deixar aberto para as pessoas perguntarem. E deixo para você livre, para você contribuir como você acha que deve ser feito, tá bom? Tá. Então vamos lá. Agora, o desenvolvimento mental no decorrer dos 18 primeiros meses de vida, a existência é particularmente rápido e importante, pois a criança elabora nesse nível o conjunto de subestruturas cognitivas que servirão de ponto de partida para as suas construções, perspectivas intelectuais ulteriores, assim como um certo número de reações afetivas elementares, que lhe determinarão, em parte, a afinidade subsequente. Aqui, eu acredito que Piaget esteja falando da fase motora, você já até... né, a gente já até conversou um pouco sobre isso também, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas bases, né? Gostaria de te deixar bem à vontade agora. E aí, de repente, até quiser falar da parte intrauterina, eu quero te deixar bem livre. Tá, vamos lá. Bom, isso daí remete a uma teoria, que é a teoria da epistemologia genética, do Jean Piaget, que é uma teoria cognitiva. Para quem não conhece, não sabe, Jean Piaget, ele era biólogo e era psicólogo. E ele trabalhou um tempo com Alfred Binet nos testes de inteligência. Só que Piaget, ele era um cara, como bom biólogo, né, ele era bem investigativo, e à medida que todo mundo se preocupava naquela época com as respostas corretas desses testes cognitivos, desses testes de QI, Piaget começou a ficar intrigado com as respostas erradas das crianças. Ou seja, ele começou a perceber que existia um padrão de erro dentro de cada faixa do desenvolvimento, certo? E aí ele começou a investigar isso daí. E aí ele começou a perceber o quê? Que aquelas crianças, elas acabavam errando e aqueles testes acabavam dando um falso resultado porque elas não contemplavam a lógica do pensamento infantil, mas a lógica de um pensamento adulto. Ou seja, esperava-se que o resultado, que a resposta contemplasse uma lógica de pensamento qual aquela criança ainda não tinha maturação neurológica para responder, certo? E aí foi a partir daí que ele elaborou a teoria da epistemologia genética, que ele traçou as fases do desenvolvimento infantil. Então, quando ele fala dessas bases, né, que na verdade Piaget se refere a isso como estruturas, né? Então ele diz que a estrutura posterior depende da estrutura anterior. O que Piaget estava querendo dizer na época? O que são essas estruturas? São as redes neurais. Então, a partir do momento que a gente constrói uma base neural, certo? E essa criança, esse sujeito, ele vai sendo submetido a uma repetição dessa experiência, a um reforçamento dessa aprendizagem, essas bases neurais, elas tendem a se especializar ao longo do tempo. E aí essas redes, essas conectividades, elas passam a ficar mais fortalecidas. É quando você tem um aprendizado de fato consolidado. Entende? Então, cada etapa do desenvolvimento, segundo Piaget, depende do desenvolvimento anterior. Depende que aquela etapa anterior seja muito bem sucedida para que ele possa ser bem sucedido também, ter base para ser bem sucedido na próxima etapa do desenvolvimento.
certo? Então, uma lacuna desse desenvolvimento numa etapa vai implicar na outra etapa que vem posteriormente. Então, é isso que Piaget está querendo dizer, né? E quando ele cita estruturas, na verdade, ele está querendo dizer aquilo que hoje a gente chama de rede neural. Sim. Ok? Tá ótimo. Então, essas perguntas, mais ou menos, foram as que eu tinha curiosidade. E algumas perguntas foram as que eu consegui captar lá dos stories. Agora eu gostaria de te deixar bem à vontade, livre, para você falar sobre o tema. Enfim, pode explorar à vontade. Certo. Bom, o que eu queria dizer, né, o que eu poderia explorar sobre o tema, é justamente fazer com que as pessoas entendam o que é cognição. Né? O que é a cognição humana? Todo mundo fala em cognição, mas poucas pessoas acabam sabendo o que significa o conceito de cognição. Então, a cognição ela é nada mais, nada menos do que a nossa atividade mental. Né? Então, é toda atividade mental no cérebro, certo? E aí nós temos alguns processos cognitivos, que a gente chama de processo cognitivo básico, né? Que são processos cognitivos superiores. Tá? Eu vou mostrar rapidamente, só a título de curiosidade, vou fazer uma divisão bem básica do nosso encéfalo, só para todo mundo poder compreender como que essa estrutura ela está dividida. Né? Então, Fica bem à vontade. Oi? Fica bem à vontade. Eu tenho aqui um modelinho, não sei se todo mundo está conseguindo. Afasta só um pouquinho, Dani, só um pouquinho. Acho que. Não, volta. O pessoal tá dando para ver? Participa aí, fala com a gente. Para mim aqui tá bom assim. Tá dando. Tá. Então, olha só. Nós precisamos entender que nós somos animais dentro de uma escala evolutiva. Então, nós temos comportamentos que são mais primitivos, né? Nós temos comportamentos emocionais e temos os nossos comportamentos superiores, das nossas funções superiores, que são as nossas funções cognitivas. Então, essa região aqui, que a gente chama de tronco cerebral, é a região onde estão armazenadas as nossas funções mais primitivas, os nossos instintos básicos de sobrevivência, né? As nossas reações mais impulsivas, podemos dizer assim, né? Para garantir a nossa adaptação ao meio e a nossa sobrevivência. Então, aqui tem função de reprodução, né? A gente tem aqui controle de funções vitais, ok? Logo acima, né, que a gente tem como marco esse arco branco aqui, eu não vou ficar falando o nome de estrutura, tá, gente? Para não ficar complicando. Tem muita gente que, de repente, nunca estudou neurociência na vida, ok? Mas eu posso dizer para vocês que toda essa região aqui é o que a gente chama de cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, certo? E é ali no sistema límbico onde são produzidas as nossas emoções. Ok? E aí, nessa região mais superior aqui, que é o que a gente chama de telencéfalo, é a região onde são processadas as informações que chegam para o sistema nervoso, as informações do meio que chegam. Então, nós temos diversas áreas aqui responsáveis por diversos tipos de estímulos, de processamentos, né, de diversos estímulos. E temos a área do neocórtex, que é essa área aqui, né, mais frontal, que é uma área mais recente, onde nós temos as nossas funções executivas, que é uma função bem superior dentro da escala evolutiva quando eu falo dos animais. Somos animais, né? Biologicamente, nós somos animais, mas animais pensantes, né? Animais que possuem uma capacidade intelectual, certo? Então, por isso que a gente até brinca dizendo, né, que o grande barato dentro, quando a gente estuda a evolução do encéfalo, por exemplo, a gente percebe o quanto houve. Joia, minha aluna aqui, lembro dessa aula. Que bom que lembra, né? Maravilha. Então, quando a gente estuda a evolução do encéfalo, a gente percebe o quanto houveram alterações, certo? Até na nossa morfologia, não só apenas aqui, mas na nossa morfologia geral, na própria natureza
anatomia do nosso corpo houveram modificações para dar conta aí desse encéfalo mais evoluído, né? Desse cérebro mais evoluído, ok? Então, por exemplo, são curiosidades, né? Umas coisas bem legais que a gente fala. O próprio sistema, né? As próprias meninges e o próprio líquor que circula no nosso cérebro, né? Ele veio pela necessidade de um sistema de refrigeração para evitar a morte neuronal. Sistema de... Desculpa, Então, falhou. por exemplo, Falhou, antes desculpa. o homem, ele... Falhou só para a Alba ou falhou para todo mundo? Então, antes nós Falou para todo éramos mundo, gente. quadrúpedes. Pode continuar, Dani, por favor. Então, antes nós éramos quadrúpedes, quando evoluímos para a postura bípede, a gente ficou com essa região encefálica mais exposta, né? Então, a natureza precisava criar uma forma de resfriar, porque nós ficávamos mais expostos à incidência à luz solar. Então, precisava de um mecanismo de resfriamento. E aí veio o líquor, né? Até mesmo para que o nosso cérebro nascesse imaturo, para que a gente pudesse estabelecer aprendizagem através das relações, através do meio, né? Houve necessidade de um estreitamento, por exemplo, da bacia, para que o período gestacional não fosse um período muito longo, para não dar tempo desse cérebro amadurecer. Então, né, toda a nossa arquitetura, podemos dizer assim, a nossa arquitetura biológica, ela foi muito bem projetada, né? Cada coisa no seu devido lugar, sabe? É um projeto perfeito, podemos dizer assim, certo? E aí, além das nossas funções de percepção, nós temos a função de atenção, certo? É uma função cognitiva, a atenção. Sem atenção, a gente não consegue reter aprendizado. E não retendo aprendizado, né, a gente não consegue memorizar, certo? Então, são funções que estão atreladas umas às outras. Uma coisa depende da outra funcionando bem. Então, a pessoa que não tem atenção não constrói memória, tá? Então, depois da atenção, a gente tem a função cognitiva da memória. A gente tem a capacidade de pensamento. O que é a capacidade de pensamento? Capacidade de pensamento é a capacidade da gente elaborar soluções inteligentes, né, de articular devolutivas aos estímulos mais inteligentes. Então, por exemplo, dentro dessa história evolutiva, a gente abandona a força bruta, por exemplo, né, no bando, no grupo, o homem abandona a força bruta, a agressividade, porque ele ganha essa função de pensamento, essa função de conseguir responder a uma experiência, a um estímulo do meio, de uma maneira mais articulada e mais inteligente. Então, por isso que vem aquela frase, né? Quando os recursos se esgotam, a pessoa ataca para se defender. Isso é um retorno, né, às suas origens mais primitivas dentro da escala, da escala evolutiva enquanto animal. Então, a pessoa que não consegue dar conta, né, de trazer uma solução inteligente, de articular algo mais elaborado para uma experiência que ela está vivenciando ali, né, e ela reage com agressividade, ela reage com impulsividade, é uma pessoa que está fazendo um retorno às origens de um homem mais primitivo, que ainda não dava conta de pensar e elaborar, né? E a linguagem, né? E a linguagem, que também é uma função cognitiva, porque a linguagem, ela permite o quê? A nossa comunicação social. Né? Então, através da linguagem, a gente consegue se comunicar com o outro, a gente consegue, através da linguagem, compreender o mundo, né? E devolver ao mundo aquilo que a gente processou dessa leitura que a gente fez. Assim, falando Sim. muito resumidamente, né? Maravilhoso, Tudo isso é muito complexo. Sim. Dani, me surgiu agora uma curiosidade, né? Sobre o processo gestacional, né? O quanto a criança ela acaba por aprendendo a partir
gestacional. A mãe gestando. Tá Ah, me ouvindo? tô. Tá conseguindo me Tô. ouvir? Tá? E Tô. aí, e aí me ocorreu que a gente acaba aprendendo até dentro do útero, né? A gente começa a aprender dentro do útero da Sim. nossa mãe, né? Sim. E aí me ocorreu essa curiosidade, se você poderia falar um pouco sobre isso também. Eu acho que é um assunto Tá. muito importante para as grávidas aqui que estão nos vendo. Certo. Então, olha só. Antes do terceiro mês de gestação, até chegar o primeiro trimestre, né? Quando encerra o primeiro trimestre, nós já temos ali esse sistema nervoso já desenvolvido, né? Já houve o processo de neurogênese, então já temos ali esse bebê com o sistema nervoso, certo? À medida em que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, gente, eu tô falando numa linguagem muito simples para todo mundo compreender, tá? Então, à Sim, medida que esse bebê. é isso mesmo. É esse o objetivo. Falar uma linguagem Isso, que as pessoas. Tá ótimo, tá perfeito. é. Então, à medida que esse bebezinho ele vai se desenvolvendo ali no útero da mãe, ele vai captando tudo que acontece externamente, certo? Então, a gente já tem comprovações científicas de que o bebê, quando ele nasce, a mãe ouviu uma música, ele fica mais tranquilo, né? Ainda no útero da mãe, se o pai, por exemplo, tem o hábito de todo dia chega do trabalho, brinca com a barriga, mexe na barriga, chama de meu filho, chama pelo nome, a criança já começa a reconhecer o nome dela, certo? Ela começa a reconhecer a voz do pai. Ela reconhece, gente, é mágico, quem é mãe sabe disso. Quando a gente tem um filho, acabou de nascer, que o obstetra, né, os auxiliares da obstetrícia trazem esse bebê e chorando e colocam ele junto ao nosso peito, eles reconhecem as batidas do nosso coração. E esse bebê para de chorar quase que automaticamente no contato com a mãe. Isso é muito mágico. O que é E isso? É indescritível. percepção. Mágico e É indescritível, né? Sim, é percepção. Percebo que estou próximo da minha mãe, né? Estou próximo, né, daquele local de acolhimento, o qual eu me sentia seguro. Entende? Então, desde a barriga da Maravilhoso. mãe, esse bebê ele já constrói aprendizagens. Sim, com certeza. É maravilhoso, né? É, Dani, eu não sei, aqui não aparece para mim, gente, a minha internet está horrível, está oscilando muito. Assim, ouvindo você, estou conseguindo te ouvir, Dani, mas eu estou fazendo um pouquinho de esforço. Mas vamos lá. O que eu queria. se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu tô tentando ver aqui, Isso. Alba. Se Tá, alguém. não, mas a gente já está próximo do encerramento. Agora eu já não estou conseguindo nem te ver, amiga. Mas vamos lá. Não? Não, eu fui mexer aqui, eu fiz alguma besteira. Gente, é um filho que eu tô gerando aqui, né? Alguém perguntou Tá aqui. nascendo meu Peraí, eu tô filho, vendo a minha live. Késia. Agora foi, agora eu tô te vendo. Vamos lá. A voz e os ruídos externos produzem ondas sonoras que são transmitidas através do líquido amniótico. Gente, essa minha amiga Késia, ela é show. Isso, Késia, é isso mesmo. Obrigada, Késia, pela Ela contribuição. é Eu show. gostaria de deixar bem à vontade vocês aqui. Eu vi que a Bianca, minha prima, entrou. Ela é pedagoga. Eu vi que ela entrou. Eu tô tentando voltar aqui, gente, mas eu acho que se eu mexer demais, eu acho que eu vou fazer besteira. Bianca, obrigada pela sua participação aqui, pela sua presença. Quero deixar aqui registrado. Dani, para nós encerrarmos, perguntas, ninguém tem perguntas, gente, pode ficar à vontade, não precisam ficar retraídos. Então, que na verdade, você conseguiu responder aí de uma forma bem bacana para todos nós, né? Você já até respondeu, mas eu tenho um público aqui da terceira idade que está ouvindo, né? E aí eu gostaria de saber se você pode deixar algum conselho para essas pessoas aí para trabalhar essa parte da memória, né? Essa parte aí de
de lembranças aí, o que você pode falar para esse pessoal e depois você encerra e faça suas considerações finais. Vamos lá. O legal é a gente entender o seguinte, não vamos esperar chegar na terceira idade para começar a pensar em estimular esse cérebro, certo? Para evitar qualquer tipo de doença degenerativa, como demências e Alzheimer, certo? O correto é a gente sempre desafiar o nosso cérebro, como eu falei no início. É sempre estar produzindo, né, oportunidades de aprendizado para a gente mesmo. Então, é ler livros, fazer palavrinha cruzada, que hoje em dia ninguém faz quase mais, né? Antigamente fazia-se muito. Jogar. Então, assim, não esperar. Mas, quem não teve o hábito, né? Quem, enfim, infelizmente chegou até a terceira idade e já está apresentando algum tipo de perda de memória, que é normal, é natural, certo? Precisa buscar um terapeuta, um profissional. Primeira coisa, fazer uma avaliação neuropsicológica com o neuropsicólogo, né? Para fazer o levantamento de como estão essas funções cognitivas. Então, se já tem, por exemplo, um quadro de demência, Alzheimer instalado, existem testes da neuropsicologia que conseguem pegar, né, isso em estágios bem iniciais, certo? E evitar que isso possa progredir mais ainda, ou se progredir, minimizar a progressão da doença, certo? Mas o segredo é esse, gente, é manter a mente ativa, certo? E é bem interessante porque a mente ativa, ela também mantém um corpo ativo, ela mantém um corpo jovem, sabe? Então, quanto mais a gente desafiar mesmo, a palavra certa é essa, gente. Palavra cruzada. Desafio. Ótimo. Desafio. Ótimo, perfeito. Bastante palavras cruzadas. É claro que, assim... Oi? Tô brincando aqui, dizendo bastante palavras cruzadas. Não, tô brincando. Coisas do dia a dia. Olha só, vou dar umas dicas. Existem algumas coisas do dia a dia que podem ser feitas, né? Porque, assim, o nosso cérebro, ele opera na lei do menor esforço. Ele sempre vai tentar induzir a gente a um gasto de energia muito menor, certo? Então, a gente vai ter uma tendência a ficar meio estático, a preferir sempre as mesmas coisas. Então, por exemplo, mudar de repente a ordem com a qual você faz algumas coisas na sua rotina gera plasticidade, né? Sim, gera plasticidade. Se você tem o hábito... São coisas tão simples. Por exemplo, se você entra no banho e você já construiu um ritual para banho, por exemplo, primeiro eu molho a cabeça... Todo mundo tem os seus rituais, né? Os seus rituais não patológicos, mas daquela coisa da frequência da rotina. Começa a mudar isso. Se você escreve com a mão direita, começa a forçar a escrever com a esquerda. Vai sair a letra feia, vai sair de qualquer maneira, mas é um exercício excelente de estímulo cerebral, sabe? Depois tenta escrever com as duas. Certo? Tenta pegar palavras e ler de trás para frente. Então, são coisas pequenas, são coisas bobas que a gente pode fazer no dia a dia, né? E que vai promovendo ali estímulo neurológico, que vai promovendo neuroplasticidade. A gente faz muito isso no consultório, né? Então, por exemplo, no meu caso, que sou neuropsicopedagoga, já atendi idosos, né, para reabilitação, e a gente faz esse tipo de exercício. Entende? Sim, ótimo. A Nadilane colocou aqui, Nadilane, minha prima, um beijo, Lani, dá um beijo em todos aí. Ela está dizendo que o pai dela, meu tio, faz palavras cruzadas. Eu tenho uma tia... O Rodrigo queria que a gente falasse sobre autismo, ele colocou aqui agora. Sobre o que, Rodrigo? Não estou te vendo aqui, peraí, autismo. Fala. Ele queria que a gente aproveitasse a live e falasse sobre o autismo. Dani, vamos lá hoje, dia 2. Muito bem lembrado. Hoje, dia 2 aí. Pode ficar à vontade, Dani, que eu estou tentando voltar aqui. Vamos lá.
Tá. Pode falar. Então, gente, hoje é dia 2 de abril, a gente não pode esquecer, é o dia da luta mundial pela conscientização do autismo. Né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o sujeito na sua comunicação, que afeta o sujeito na sua interação social, né? Que afeta o sujeito nas suas funcionalidades, nos quadros mais graves. Então, já falando em cérebro, para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona o cérebro do autista, tá? É um cérebro que tem uma disfuncionalidade no seu processamento sensorial. Então, nós que somos neurotípicos, conseguimos dar conta de processar diversos estímulos que chegam a todo momento até a gente. O autista, justamente por ele ter essa disfuncionalidade no processamento sensorial, ele não consegue dar conta de processar tudo isso ao mesmo tempo, e isso gera nele uma desordem neurológica. E essa desordem neurológica acaba produzindo no autista alguns comportamentos disfuncionais, algumas coisas que a gente chama de estereotipias, que são comportamentos repetitivos, que têm a função de autorregulação. Então, ele utiliza do comportamento estereotipado para se autorregular. Né? Então, hoje, eu sou muito arriscada a falar de autismo, Maravilhoso. porque eu trabalho com autismo há muitos anos já. Maravilhoso. Né? Deixar nosso beijo aí, tremendo, nosso carinho, nosso abraço. Para os autistas, então, para a família dos autistas. Um beijo para a família azul, tá? E quando vocês virem um autista, por exemplo, uma criança se jogando no chão, no meio da rua, fazendo escândalo, antes de julgar, né, pensem que pode ser uma criança autista que está ali totalmente desorganizada por não estar dando conta de processar aquele monte de estímulo que ela está recebendo. Né? Maravilhoso. Eu já passei por isso com o meu mais novo, das pessoas falarem, né, eu escutar, essa criança não tem educação, né? E é muito constrangedor para a mãe do autista, né? E muito é bom. Isso. A gente precisa lutar por uma sociedade mais inclusiva, sabe? Por uma sociedade que respeite as diferenças, por uma sociedade que, sim, tem seus padrões, mas que a gente não precisa, né? Não tem por que a gente viver em padrões tão rígidos como a sociedade impõe, e nós temos pessoas diferentes, não só os autistas, nós temos pessoas com condições neurodiversas, né? Muitas pessoas com condições neurodiversas. Sim, sim, com certeza. Dani, meu tio aqui está deixando uma pergunta. Um beijo, meu tio Bebeto. A pergunta dele existem tipos de estímulos cerebrais? E você já até perguntou, você já até respondeu. Tipos de estímulos cerebrais. Agora que eu estou conseguindo ver aqui, porque você já até respondeu, né, sobre os estímulos aí. Sim, existem. Tá, pode falar. E ele também pergunta, Dani. Na verdade, o que acontece? Nosso tempo está encerrando. O que seria autismo regressivo? Ele faz essa pergunta também. Quem faz a pergunta do autismo regressivo? Roberto, meu tio. Roberto Carvalho. Roberto. Isso. Roberto Carvalho. Vou responder já. Vamos lá. Na verdade, na maior parte do tempo, a gente está recebendo estímulos e a gente nem tem consciência de que a gente está recebendo esses estímulos. Mas o nosso cérebro está aqui processando. Então, o nosso cérebro ele é dividido em áreas, né? E cada área é responsável pelo processamento de um determinado estímulo. Então, a gente tem área de processamento visual, a gente tem área de processamento auditivo, área do processamento da fala, área de processamento tátil, né? Que a gente não tem tempo de mostrar aqui para vocês quais são essas áreas, mas nós temos áreas ali diversas que vão realizar o processamento. O que é processar? É reconhecer que estímulo é aquele, né? Então, a gente tem tirando o estímulo olfativo, que tem uma área própria, né? Que é o nosso bulbo olfativo, nós temos uma estrutura chamada tálamo, né? E essa estrutura, ela faz a triagem. É como se fosse uma recepção desses estímulos, certo? E aí, a partir do momento que ele faz a recepção desses estímulos, ele vai e destina. Isso aqui é estímulo visual, vai lá para o córtex visual.
Isso aqui é estímulo auditivo, vai lá para o córtex auditivo. Isso aqui é estímulo visual, vai para o córtex visual. E aí ele vai distribuindo esses estímulos para as suas áreas de processamento, tá? Então, muita gente fala que é tipo um relé, né? É uma área ali que vai fazer ali a triagem desses estímulos que chegam. O autismo regressivo é o seguinte: existem crianças que nascem e não apresentam o menor sinal de autismo. Menor sinal. São crianças que interagem, são crianças que fazem um bom contato visual, são crianças que enfim, não apresentam o menor sinal, nem alterações sensoriais, nem nada. Acontece que a gente tem ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, um período que a gente chama de poda neuronal. Nós fazemos outras podas neuronais ao longo da nossa vida, na adolescência tem outra poda. O que é poda neuronal? Todas aquelas conexões. Sabe o telefone, quando ele está lotado de coisa que não importa pra gente, que não tem a menor importância, a menor relevância, a gente vai lá e joga na lixeira, não é? A gente limpa o telefone para melhorar o desempenho dele. É a mesma coisa. A poda neuronal, ela tem a função de eliminar conexões fracas, né? Redes neurais que não foram especializadas porque aquela experiência não teve tanta importância, e isso, para não gerar uma sobrecarga no cérebro, é eliminado. E só fica aquilo que tem relevância, aquilo que tem importância, que o nosso cérebro entende que é importante e que virou aprendizado de verdade, tá? O que acontece com essas crianças? Por alguma falha que não se sabe exatamente muito bem, não se tem nada muito de concreto cientificamente falando, tá? Então, em decorrência disso, essa poda cerebral, ela não ocorre como deveria ocorrer. Ela ocorre de uma maneira um pouco diferente, certo? E aí ocorrem falhas de conectividade que fazem com que essa criança passe por um processo de regressão. Então, se ela andava, ela para de andar, se ela falava, ela para de falar, então ela começa a ter uma regressão do desenvolvimento, e aí é o que a gente chama de autismo regressivo. Ah, ótimo, Dani. Nossa, sem palavras. Maravilhoso. Eu quero agradecer a participação de todos aqui, quem de alguma maneira parou o que estava fazendo nesse feriado, né? Para contribuir, para aprender um pouquinho mais, para dividirmos conhecimento aqui. Dani, já estamos finalizando, acaba rápido, tudo que é bom dura pouco, né? E eu quero te agradecer mais uma vez pela confiança, pelo incentivo, né? Realmente estar aqui, gente, mesmo no local de estudante, é um desafio, né? Minha mãe me falou assim: Alba, você tem experiência com live? E aí eu disse para ela assim: mãe Dani, sendo mãe. Pois é. Ô, Adriana, minha amiga, um beijo. Obrigada, Bianca. E aí minha mãe disse assim para mim: Dani, coisas de mãe, né? Você tem experiência com live, Alba? Eu disse: mãe, eu não tenho experiência, mas eu só vou gente, ficar... tem um monte de aluno meu aqui. Ela aqui falando para a filha: Dani, essa é minha mãe, gente. Mas eu só vou ficar... Dona Regina. É isso aí, Dani, é ela. Eu disse assim: mas eu só vou ficar boa, experiente, se eu passar pelo fogo, né? Se eu ficar esperando, Dani, eu nunca vou sair. Vou ficar sempre na inércia. Então, é isso. Mesmo cometendo aqui alguns nervosismos, né? O primeiro filho nasceu e eu espero que venham outros aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada. Obrigada, Sinara. Sinara, Dani, é uma prima que eu tenho, que faz psicologia. Picolé Menino é ela. Ela faz psicologia conosco lá da mesma universidade, que não vou falar o nome aqui, né? Você vai ter o prazer de conhecer a Sinara. Ela é um pouco menos falante, eu sou mais tagarela que ela, mas ela tem um coração assim descomunal. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Dani, pode falar aí, deixar os seus endereços aí das suas redes sociais pra gente rapidinho, porque vai acabar o tempo. Tá. Bom, gente, beijo. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com a Alba. O tempo é curtinho, mas a gente pode voltar para falar outros assuntos ou então aprofundar nesse tema. Tá bom? Quem quiser pode me seguir lá no... Isso que eu te falar, fala seu endereço do seu YouTube e da sua página. Se bem que a página aparece, mas fala aí rapidinho. @prof.
Daniele Galvão, @prof_Daniele Galvão. Depois eu boto aqui o link do YouTube. Tem outras lives que eu já realizei com outros profissionais lá no meu canal do YouTube, que eu coloco tudo lá. Eu posso passar para vocês e vocês podem assistir. Obrigada aos meus alunos de pós-graduação por estarem aqui. Já ouviram 10 milhões de vezes eu falar isso, mas enfim, né? Eles querem ouvir toda hora. Falou do YouTube, Dani? Falou aqui do YouTube? O YouTube é professora Daniele Galvão mesmo. Tá. É só procurar lá. É prof.Daniele Galvão. Tá. Bianca aqui, olha, tá dizendo que quer mais, viu, Dani? Bianca tá dizendo que quer mais. Pode deixar, eu volto. Tá bom, nós marcaremos. Agora a Alba tem que ir no meu Instagram. Agora a Alba, eu Tá. só volto aqui se a Alba for no meu. A gente combina isso aí depois, nos bastidores. Tem que ser uma troca justa, amiga. Uma troca Tá. justa, por favor. Pode deixar. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês, tá? Beijo. Beijo, Com Dani. Deus. Obrigada. Tchau. A todos. Obrigada, professor Rodrigo, pela presença. Professor Rodrigo, que honra. Obrigada.